Olá, seja muito bem-vindo aqui a esse problema. É um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo hoje. E se vocês estão seguindo a sequência, esse daqui é o mesmo problema que a gente resolveu anteriormente. Porém, eu resolvi fazer uma grande mudança aqui na maneira que a gente vem resolvendo esses problemas. A gente tem que saber utilizar as ferramentas que estão disponíveis para a gente da melhor forma. E tem algumas pessoas que me procuraram falando que estão tendo dificuldade em resolver problemas de algoritmo, dada a complexidade deles, né? Então, assim, eu entendo. Realmente, resolver algoritmos no início é uma barreira muito grande. Então, de que maneira que a gente pode diminuir essa barreira, né? Então, tá aqui, ó. A gente vai começar a utilizar o quê? O chat GPT, né? Com o Python para quê? Melhorar a nossa criatividade, o nosso pensamento crítico, tá bom? Eu tenho visto muitos vídeos aí das pessoas utilizando o chat GPT de algumas maneiras, e a partir desse momento a gente vai fazer o quê? É muito fácil a gente chegar no chat GPT e pedir para ele resolver um problema para a gente, né? Porém, porém, a gente tem que saber trabalhar o quê? Como que o chat GPT pode ensinar para a gente, né? Então, é isso daí que eu vou começar a trazer aqui. Então, vai ter algumas séries, como que a gente analisa dados sem comprometer os dados da empresa que vocês trabalham, né? Como que eu posso aprender programação sem fazer o chat GPT programar para mim, né? Então, se vocês já mexerem um pouquinho nele, ele traz códigos errados, traz algumas coisas erradas, mas ele pode ajudar a gente demais, tá bom? Então, aqui esse prompt, eu vou sempre trazer ele aí nos comentários, tá bom? Vou sempre colocar ele no comentário para que vocês utilizem. É possível melhorar, provavelmente até eu mesmo vou melhorar ele um pouco no futuro, tá bom? É, mas a intenção aqui é o quê? A gente vai fazer. Eu vou ler o prompt e aí vocês vão entender um pouquinho o que a gente está fazendo, tá bom? Ó, imagine que você é um programador muito experiente e professor deste tópico para iniciantes. Então, estou subentendendo que vocês aí estão iniciantes, mas se também não são iniciantes, se vocês já têm experiência, independente, vocês vão saber responder de uma maneira mais complexa o que ele vai trazer aqui, né? Então, a sua função é ensinar como pensar na solução de problemas em programação, especificamente em algoritmos. Você receberá um problema de algoritmo para ser resolvido em Python, mas não poderá dar resposta. Então, a gente não quer resposta aqui. A gente quer o quê? Pensar da melhor forma. Então, ó, sua função será 1. Estruturar o problema em tópicos para que o aluno possa pensar na melhor forma de solucionar. Sugerir um passo a passo de pensamento analítico para resolver o problema. Então aqui o que? A gente vai recebendo dicas, a gente vai melhorando e aí a gente consegue o quê? Estruturar esse pensamento. Imagine que no primeiro, pode ser que você não tenha muito pensamento assim, vocês vão precisar consultar, vocês vão vir no chat GPT e falar: me responde esse problema aqui, essa pergunta, às vezes, que ele vai trazer para a gente aqui. É, e aí vocês vão pensando, mas imagina que vocês façam isso 10, 20, 30, 40, 50. Uma hora vocês vão começar a se tornar bons programadores e melhor ainda, vocês vão saber começar a fazer perguntas boas, porque essa é a intenção aqui, que a gente, boas perguntas geram boas respostas, correto? Então, essa vai ser a nossa primeira intenção aqui. E a partir desse momento, a gente vai começar a mudar bastante. Vamos trazer isso daqui para diversas outras análises que a gente faz aqui nesse canal, tá bom? Como que a gente pode fazer um ETL, por exemplo? Como que a gente pode fazer diversas coisas utilizando o ChatGPT a nosso favor? A gente tem que saber isso daqui. Não é que vocês não tenham que saber programar, mas assim, se a gente tem uma ferramenta que ela pode, às vezes, economizar 10 minutos do seu dia, 20 minutos, 30 minutos, uma hora, isso daí, num longo prazo, é muito tempo que vocês ganham para vocês, para a sua empresa, e a gente vai tornar o trabalho cada vez melhor. A gente pode fazer mais, a gente pode fazer melhor, tá bom? Então, é, eu aqui estou no chat 3,5, tá bom? Tem uma playlist no meu canal que ensina criar um chat GPT próprio, em que eu consigo rodar o chat GPT-4, eu particularmente prefiro, tá bom? Então, quando a gente roda aqui, ele vai trazer uma resposta pra gente. Porém, eu rodo no meu próprio programa o chat GPT-4, tá bom? Vamos até comparar aqui, eu já tenho salvo, né, a pergunta, porém aqui, ele está trazendo pra gente exatamente aqui, mais ou menos parecido com o que a gente já tem, tá bom? Mas agora eu vou abrir aqui o quê? Eu vou abrir o que eu já rodei, tá bom? Então esse daqui é o meu GPT, tem aí uma lista aí no canal ensinando vocês a montar isso daqui, tá bom? Ela está avançando uns pouquinho, mas com o que já tem lá a gente já pode fazer. Então é exatamente o que a gente fez ali atrás, tá bom? Ele está fazendo aqui, ó. Tem até um pouquinho mais de passos, porém um pouquinho menos detalhado, tá bom? O que eu já tenho aqui, vamos dar uma olhada nele. Eu vou dar um zoom aqui, só para melhorar a leitura de vocês aí, tá bom?
Então ele fala aqui pra gente, olha, para ajudar você nessa solução, tem esses passos aqui, ó, entendendo o problema, e aí ele gera pra gente aqui algumas coisas, planejando a solução, estruturando essa solução, implementação em si. Então aqui a gente vê tem vários passos antes da gente começar a implementar. A gente tem que entender o problema, a gente tem que pensar sobre ele, tá bom? E aí, testes de depuração, otimização se for o caso, e daí por diante. Para facilitar um pouco a leitura aqui, o que eu fiz pra gente? Eu já coloquei aqui isso daqui de maneira um pouquinho mais fácil para que a gente consiga ler, tá bom? Então, o nosso problema hoje é o 88, o Merge Sorted Array. O link está aí embaixo e a gente vai começar a entender. Então, o que ele estruturou para a gente ali, ó? O índice, né? A gente tem a parte aqui, ó, vamos entender o problema, vamos planejar uma solução, vamos estruturar essa solução, implementar. Essa parte de teste e otimização, eu não vou entrar tanto, que senão o vídeo vai ficar realmente bastante longo, tá bom? Porém, é importantíssimo para qualquer problema. Então, vamos entender o problema aqui. Vamos abrir o problema, né? E vamos entendê-lo, tá? Tem aqui, ó, certifique-se de entender o que está sendo pedido. Quais são as entradas? Qual deve ser a saída? Existe alguma regra especial sobre como a saída deve ser obtida? Então, vamos começar a ver se a gente consegue extrair isso daqui da nossa leitura do problema, tá bom? Então, ele dá pra gente, ó, dois arrays, o no1 e o no2, tá bom? Eles estão sorteados em ordem não decrescente. E dois inteiros n e n, que representam o quê? O número de elementos exatamente em no1 e no 2, tá bom? Então, ele quer o quê? Que a gente merge, né, esse num1 e num2 em um único array, tá bom? E não decreasing order. A ordem do array não deve retornar pela função, mas, ao invés disso, guardar no array num1, tá bom? Então, ele não quer que a gente traga um novo array, a gente não precisa imprimir esse array no final, e ele quer que a gente guarde o quê? Esse array final no num1. Então, o num1, da maneira que começou, ele vai ter que terminar de uma outra maneira, que vai ser o que a gente vai fazer aqui, né? Ele já fala pra gente que o no1 ele tem o tamanho de quê? De m mais n, tá bom? Onde m é o elemento que denota os elementos que devem ser merged, tá bom? Beleza. E o último elemento n de elemento está setado para 0 e deve ser ignorado. Tá bom. Então, basicamente, ó, vamos olhar aqui embaixo o quê? Exemplos, né? Então ele fala pra gente, ó, você entendeu o que está sendo pedido? Então, o que ele está pedindo pra gente aqui, né? Pra gente fazer um merge do no1, do num2 e ordenar esses elementos aí. E eles vão ser armazenados aonde? No 1, tá bom? Quais são as entradas? As entradas são esses dois arrays, o no 1 e o no 2, onde a gente também tem o m e o n aqui também são entradas, tá bom? Qual que deve ser a saída? Ele fala pra gente que não precisa ter uma saída, né? E aqui, ó, existe uma regra especial sobre como a saída deve ser obtida? Sim, a gente tem uma regra especial, sim, que é o que? Ele deve ser armazenado no 1. Então aqui, ó, hoje eu vou trazer o quê? Na aula anterior, vocês devem ter visto que eu criei isso daqui para a gente armazenar, né? Então se a gente olhar aqui, ó, deixa eu só minimizar aqui um pouquinho, né? A gente vai ver que praticamente tudo está aqui, né? A gente entendeu? Sim, a gente tem que fazer o merge e ordenar esses elementos, né? Quais que são as entradas? Aqui nós temos dois arrays, ó, o no1, o no2, com m e n elementos. Qual que deve ser a saída? Ele fala pra gente que não precisa ter uma saída. Porém, a regra especial é o quê? Ele deve ser armazenado no num1, tá bom? E aí ele fala, ó, examine os exemplos. Então, vamos ver aqui os exemplos que ele deu pra gente, né? Ele deu aqui pra gente o quê? O elemento, ó, no 1, 2 e 3, né? Com 0, 0, 0. Por quê? Porque ele já fala pra gente que o no 1 ele vai ter o quê? O tamanho de n mais m, tá bom? Então, o no 2, 2, 5 e meia, com n igual a 3, tá? Qual que é o output disso daqui? Vai ser o quê? Ele vai juntar os dois e ordenar do menor para o maior, né? Então, 1, 2, 2, 3, 5, meia. A gente vê que esses 0, 0, 0 aqui, na verdade, é o quê? Ele tem esse tamanho, porém não é que ele está populado ali exatamente com 0, 0, 0, né? Ele simplesmente não tem nenhum elemento, é um array de 6, porém ele só está usando 3 slots daquele array ali, tá bom? Então, beleza. Entendido aqui o nosso problema, né? Analisados os exemplos, vamos lá. Considere as restrições. Estão te dando array já alocados com tamanho suficiente? Sim, ele está dando para a gente aqui, ele já fala para a gente, ó, o array vai ter m mais n de tamanho. Então a gente não vai precisar alterar o tamanho desse array. São permitidas funções auxiliares
ou de biblioteca, aqui no caso ele não fala para a gente se a gente pode utilizar outras bibliotecas ou não. Porém, como é um problema de algoritmo, a gente vai resolver o quê? Utilizando o mínimo ou possível de qualquer biblioteca pronta, porque a gente poderia usar a função sort para ordenar isso daí? Poderia. Porém, eu acho que não convém num problema de algoritmo a gente ficar utilizando funções prontas, próprias. No dia a dia, é óbvio que a gente vai usar, não tenho dúvidas quanto a isso. Porém, a gente está aqui o quê? Para trabalhar o nosso raciocínio crítico, tá bom? Beleza. Então, compreendemos o que a gente vai fazer? Compreendemos, né? A gente tem aqui, ó, conforme a gente tinha visto, tudo ordenadinho, a gente já sabe o que ele vai fazer no final, ó, ele vai vir aqui, fazer isso daqui. Então, vamos lá, vamos planejar nossa solução, né? Reconheça o tipo de problema. Este é um tipo de problema de ordenação e mesclagem. Com certeza, a gente vai ordenar os elementos e antes disso a gente vai fazer a mesclagem deles, né? Identificar isso pode ajudar você a pensar em técnicas já conhecidas, tá bom? Então vamos lá. Pense sobre as propriedades dos dados. Os arrays já estão ordenados? Sim, ele já fala pra gente aqui, ó, não decrease in order. Significa o quê? Estão ordenados, né? Ele poderia falar pra gente que está ordenado, mas ele fala pra gente que é não decrease in order, ou seja, em ordem ascendente. Como essas informações podem ser utilizadas para otimizar a solução? Então, vamos começar a pensar aqui. Se ele não tivesse ordenados, a gente teria que primeiro ordenar eles, né? Para daí a gente conseguir fazer esses elementos, que senão ficaria um pouco bagunçado aqui o nosso trabalho, tá bom? Então, o que ele está dando para a gente já está facilitando bastante a nossa vida, tá? Quais as ideias iniciais? Antes de começar a escrever o código, pense em como você manualmente ordenaria essas listas. E aí, é por isso que eu trouxe aqui, ó, no problema anterior, eu trouxe essa solução aqui, que eu fiz manualmente, eu expliquei cada uma. Eu vou passar aqui bem rapidamente, tá bom? Porém, não é a intenção aqui ficar mostrando isso aqui. Então, como que manualmente a gente poderia fazer? Eu expliquei da outra vez o que? A gente poderia aqui ter um array temporário, a gente criaria aqui um array sem nada, né? E aí a gente poderia fazer o quê? Manualmente, a gente colocaria aqui, por exemplo, um ponteiro aqui, e falaria, esse elemento aqui é menor do que esse? O 1 é menor do que o 2? Sim. E aí a gente vem aqui e joga deixa eu colocar aqui, ó, a gente joga o 1 para cá, né? Beleza. Aí a gente jogaria esse ponteiro para cá, o 2 é menor do que o 2? Aí no caso aqui seria igual, né? Beleza. Aí vamos dizer que a gente moveu esse ponteiro para cá, porque a gente considerou esse 2 e esse outro ponteiro estaria aqui. 2 é menor do que 4? Sim. Aí a gente colocaria o 2 aqui e esse ponteiro viria para cá. 3 é menor do que 4? Sim. E aí a gente poderia ir fazendo dessa maneira aqui. Porém, desse jeito, a gente fez o quê? A gente criou um array temporário e depois, com esse array aqui, a gente vai ter que o quê? Voltar e popular o no 1, tá bom? A gente teria que fazer um caminho inverso no final. Então aqui a gente está perdendo tempo, está perdendo espaço, né, para armazenar isso daí. Não é a maneira mais efetiva de se fazer isso daqui. Porém, a gente já pensou numa solução, tá bom? Que é o que ele fala aqui, ó. Como você faria isso daqui manualmente, né? Manualmente seria dessa a maneira lógica que a gente pensaria, né? Isso pode ajudar? Claro que pode, porém não é a maneira melhor que a gente vai fazer, tá bom? Vamos estruturar a solução então. Então, defina as variáveis. Pense no que você vai precisar acompanhar durante o algoritmo. Índice dos arrays, os valores atuais. Então, vamos definir as variáveis, tá bom? Já pensando o quê? Da melhor maneira que a gente pode resolver isso daqui. Deixa eu só apagar aqui algumas coisinhas para que a gente possa o quê? Fazer aquele passo ali, tá bom? A gente começar a estruturar o nosso pensamento, tá bom? O que ele está pedindo para a gente exatamente? Vamos só lembrar aqui, ó. Pense no que você vai precisar acompanhar. Então, a todo momento, a gente vai estar precisando acompanhar algumas coisas, tá bom? Aqui, como eles estão ordenados do maior para o menor, né? Os dois, eles falaram isso pra gente. A gente vai colocar um ponteiro o quê? Aonde começa o array 1, aonde começa o array 2. Por que fazer isso daqui é um pouco mais otimizado, né? Porque aqui já não está preenchido nada. O final do array, ele já está em branco, né? Então é muito mais fácil a gente começar dos números maiores, tá bom? E ir o quê? Ir populando esses campos que já estão vazios. E aí depois a gente faz substituições apenas aqui no meio, tá bom? Então, a gente faria o que aqui? Compararia. O 6 é maior do que o 3? Sim, o 6 é maior do que o 3. Então a gente pode vir aqui, deixa eu só mudar a cor. E aí a gente coloca o quê? O 6 aqui, né? Vamos cortar aqui, a gente colocaria o 6 aqui, e aí a gente pode cortar ele daqui, tá bom? E aí o que a gente faria depois? A gente pegaria esse array, ó, opa, aqui já
Foi, né? Então vamos vir para cá. Então, por enquanto, a gente já compreendeu isso. Escolha uma abordagem, né? Há basicamente duas abordagens. Começar do início ou do final. Então a gente já viu aqui que é melhor começar do final. Por quê? Porque o final já está em branco, né? Se a gente começasse do início, a gente ia ter que fazer algumas substituições aqui. Imagina aqui, ó. Esse daqui é maior que esse. A gente teria que jogar tudo para o lado. A gente teria que pegar tudo isso daqui e jogar para o lado para jogar um aqui para dentro. Então não seria tão otimizado, tá bom? Então escreva um esboço em pseudocódigo para ajudar você a estruturar esse pensamento. Então, vamos começar a pensar aqui em pseudocódigo. Seria mais ou menos o quê? Deixa eu só ver se eu consigo aqui criar um texto, de maneira que vocês consigam ler aí. Beleza. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter um ponteiro, né? Apontando para cada campo. A gente pode falar, deixa eu só puxar para cá, M, beleza, M, N, tá bom? A gente vai ter esses ponteiros aqui, M e N. Qual que é o tamanho do ponteiro M, né? Ele vai ser do tamanho ali do nosso último elemento, do N também. E aí, aqui essa parte de pseudocódigo é basicamente o que a gente já falou. A gente vai ter que o quê? Conforme a gente aloca aqui, esse ponteiro vai ter que se mover, né? Ou esse outro aqui, até o ponto que a gente chega no final dos elementos e eles já vão estar ordenados, tá certo? Então vamos lá agora, implementação em Python. Então agora vamos começar finalmente a implementar esse código aí, né? Vamos ver aqui, ó, inicialize os ponteiros, tá bom? Então, vamos inicializar esse ponteiro aí, que é o quê? O M e o N, tá bom? Eu vou trazer para cá, tá bom? Aqui o problema, né? Ele já inicializa o M e o N aqui pra gente, né? Eles já constam do nosso problema. Esses daí, a gente tem o num1, que é a nossa lista aqui, o num2 é a lista, o M e o N, tá bom? Porém, vamos começar aqui o quê? A inicialização desses ponteiros já foi, né? Tá. Aí determine as condições para iteração. Então, aí agora sim. E como você vai mesclar esses elementos? Agora vamos começar a determinar o quê? As condições para essa iteração. Então, a gente vai fazer aqui o quê? O nosso merge, tá bom? Cuidados com os casos de borda, beleza. Aí isso daqui a gente vai fazer depois, tá bom? Deixa eu só ver aqui, tranquilo. Então, você precisará de 2 ponteiros no final e para o final. Tá. Então, vamos lá. Ó, enquanto o quê? O M for maior do que 0. E o N for maior do que 0. Por que a gente está fazendo isso daqui? Porque a gente já pensou ali atrás. Ó. O M e o N eles foram inicializados com o valor dessas casas aqui. Tá bom? Então a gente vai ter que o quê? Ir decrescendo eles até o ponto que ele chega em 0. Se chegar em 0, por exemplo, aqui chegou aqui. Se ele chegar em 0, significa o quê? Que já acabou isso daqui. Então a gente não pode mais percorrer esses elementos, tá bom? Então a gente vai fazer o quê? Ó? Se o quê? Nuns1 M menos 1 for maior do que nuns2 N menos 1, e aí vamos pensar aqui, ó, o que a gente está fazendo aqui, ó. O M, ele foi inicializado aqui, né, com esse daqui, e o N também. Os dois estão apontando para o fim. Deixa eu só voltar aqui, ó. Esse daqui está apontando para cá, e esse daqui para cá. Tá bom? Os dois estão apontando para o fim, beleza? Então, ó, se num1 for maior do que num2, ou seja, se esse elemento daqui for maior do que esse elemento aqui, o que a gente vai ter que fazer, né? Caso esse daqui seja maior, a gente teria que jogar o 3 para o final e aqui ficaria sem nada. Ficaria sem nada alocado, tá bom? Aí a gente vai fazer o quê? Ó? Nuns1 aqui seria igual a nuns1, o quê? M menos 1. Por que eu deixei isso daqui em branco, né? Ó, se a gente ver aqui, ó, determine as condições. Como que você vai mesclar? E aí a gente teve uma linha aqui que a gente pulou, que é o quê? Ó? Você precisará dos ponteiros para o final dos 2 arrays e para o final do array mesclado. O que é o final do array mesclado, né? É esse terceiro ponteiro aqui, que eu não coloquei,
Vamos só colocar ele aqui. Deixa eu desenhar ele com uma outra cor. É um ponteiro que está aqui, né? E ele vai sendo preenchido. Se eu coloco o 6 aqui, né? Eu pego ele e coloco para cá. Vamos chamar esse ponteiro aqui de quê, né? Vamos chamar esse ponteiro aí de last, tá bom? Que é o último ponteiro que a gente tem. E aí a gente vai pegar aqui, vamos lá. O que que é esse ponteiro last, né? O last, ele é igual ao m, tamanho de m, mais o tamanho de n, tá bom? Menos 1, né? Porque a gente tem que tirar 1. A gente tem que lembrar aqui, ó, outra vez eu já comentei sobre isso, em Python, né, a gente tem aqui uma lista, ele começa aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, se a gente quer pegar o último elemento aqui, não é 6, né? É m-1. Por quê? Porque a ordenação começa em 0. Aí é uma padronização do Python, tá bom? E aqui a gente vai ter o quê? O last, tá bom? E aí, beleza. Se no primeiro elemento ali, se o m, né, é maior, agora o que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que vir aqui e falar, olha, beleza, esse daqui, se esse daqui for maior, não é o caso, tá bom? A gente tem que pegar o m e jogar esse ponteiro para antes. Então, como que a gente joga o ponteiro para antes? A gente menos igual a 1. A gente decresce ele de um valor. Aí a gente tem a condição alternativa, que é o segundo array ali. E aí a gente vai falar aqui, ó, no zoom last, né? Porque aqui, ó, qual que é a condição que a gente está verificando? Se o primeiro for maior, a gente faz isso aqui. Qual que é a condição contrária? É ele não ser maior, ou seja, é ele ser menor, né? Aí a gente vai jogar no last o quê? O nums 2 n menos 1, tá bom? E aí, caso isso daí ocorra, o ponteiro de baixo ele tem que, né, subtrair 1. Aí agora a gente percorreu, não foi o ponteiro de cima, né? Foi o ponteiro de baixo nessa condição aqui. E em todos os casos, né, a gente sempre vai ter que o quê? Já que a gente preencheu, o last tem que andar, né? Independente dessa condição, agora a gente anda com o last, né? Menos igual a 1. Beleza? Tranquilo, então. Então, isso daqui é o quê? Os casos gerais, né? Que a gente conseguiu analisar. Só que ele fala pra gente aqui, ó, cuidados com os casos de borda. O que acontece se um dos arrays terminar primeiro, né? Como você vai garantir que todos os elementos sejam incluídos? Então, vamos dizer aqui que a gente garantiu, de certa forma, o quê? Quando o m for maior do que zero e o n também for maior do que zero. Ou seja, as duas condições têm que ser atingidas, né? Porém, pode existir o caso de restar um elemento ali para trás, que é o quê? O caso de que ao invés desse daqui ser maior, é o contrário, né? Aqui a gente tem o 2 e aqui a gente tem o 1. E os dois vão estar apontados para aqui. Deixa eu só pegar a caneta. Então, vamos fazer aqui um exemplo, tá bom? Só para vocês entenderem o que seria esse caso de borda, né? Vamos fazer um array aqui com 2 elementos e aqui com 1 apenas, tá bom? Só para ficar bem fácil de entender, tá bom? O que a gente faria aqui? A gente compararia esse com esse, né? E aí a gente vai ter que o quê? Nesses casos aqui, os dois arrays já estão no 0, né? 0 e 0, né? E aí ele vai dar o problema, por quê? Porque ele atingiu ali o 0, mas eles não estão ordenados, né? Então, nesse caso dos dois serem 0, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que jogar esse daqui para cá e o 1 a gente vai jogar aqui para cima, tá bom? Então, é a única situação aqui diferente que a gente vai fazer. Então, quando restar um elemento aqui, ó, quando restar um elemento, o que a gente vai fazer? Ó? While, o quê? N maior do que zero, ou seja, é o de baixo. É o num de baixo que a gente vai fazer aqui, tá bom? A gente vai pegar num zoom o elemento lá de cima, a gente vai jogar para o last, tá bom? Nums 2, n menos 1, tá bom? E aí agora, o que a gente vai ter que fazer aqui, né? O n vai ser igual a n menos 1, né? E o last é igual a last menos 1. A gente tem que decrescer os dois, tá bom? Então a gente decresceu tanto o n quanto o last, e aí eles vão atingir aqui a condição do até o n ser maior do que 0, tá bom? Então vamos só percorrer aqui esses elementos, tá bom? Beleza, então aqui ó, matamos
toda essa situação, inclusive a situação aqui que ele falou. Ó. Como você vai garantir que todos os elementos sejam incluídos aqui nessa última situação, tá? Então, é o que a gente viu. Vamos voltar aqui para nosso pensamento. Aí aqui a parte de teste e depuração, assim, eu coloquei aqui só o print aqui do que estava lá, tá bom? É óbvio que a gente sempre vai ter que fazer isso daqui, porém nesse caso, para a aula não ficar muito longa, mais longa do que essa daqui, as próximas vão ser um pouco mais curtas, claro, porém hoje eu tive que explicar como vai funcionar a partir de agora, tá? A gente tem aqui o teste de depuração, ó, verifique com exemplos simples. Antes de testar com casos grandes, teste com arrays pequenos. Aqui no caso, o próprio LeetCode ele já testa pra gente, né? Porém, se a gente estivesse fazendo no nosso computador, a gente teria que fazer testes pequenos, né? Inclua casos extremos. Aí vem aqui a otimização, né? Reflita sobre eficiência, né? E aí, esse caso aqui, a gente poderia, pelo menos no início, ter feito desse jeito aqui. A gente poderia falar, pô, será que tem um jeito mais eficiente de fazer? Aí a gente chegaria nessa situação aqui, né? Procure soluções comuns. E aí, a gente chega nisso daqui. Caso vocês tenham aí alguma dificuldade, uma coisa, o que eu sempre faço aqui para que os códigos eu consiga compreender, por exemplo, essa parte aqui de baixo, no início eu fiquei com um pouco de dúvida como que eu faria esse último exemplo aqui, que se a gente não insere, a gente vai ver que vai dar erro. Então, vocês podem colocar alguns prints, tá bom? Coloca aqui qual a situação que isso daqui vai ocorrer. Coloca aqui print n, print last, e aí vocês vão cada vez que eles vão iterando, vocês vão compreendendo o que está acontecendo no código, tá bom? Por exemplo, deixa eu só confirmar aqui, se ele vai, por exemplo, print n, vamos só colocar aqui, ó, n, last, então nem adianta, mas no computador nosso, né, a gente consegue fazer esses prints aí bem melhor, né, aqui é para usuário premium. Então, pessoal, e aí, pessoal, como o LeetCode ele não me permitiu fazer aqui o print, né, o que eu fiz? Exatamente aquele código que a gente tem lá, tá bom? E aí, eu criei aqui alguns prints para que a gente entenda exatamente, pessoal. Eu tinha colocado aqui, eu acho que não ficou muito claro, e aí, dessa forma aqui, a gente vai ver exatamente tudo que acontece, tá bom? Então, primeiro, a gente vai ver aqui uma situação o quê? Aonde no 1, ele tem 1, 2, 3, né? E aqui 2, 5, 6, tá bom? O que acontece? O no 1, ele vai terminar antes do no 2, tá bom? E aí, depois a gente vai fazer o contrário, para que a gente consiga entender exatamente tudo o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou selecionar tudo isso daqui, e aí vamos imprimir. Beleza, vamos entender aqui o que aconteceu, ó. No primeiro loop, tá bom? A gente tinha aqui o quê? O M3 valia 3, né? E o N valia 2. O que aconteceu? Ele já jogou aqui o 6 para o último elemento. Deixa só eu colocar aqui a caneta para a gente poder ver exatamente tudo o que está acontecendo, tá bom? Então, na primeira vez, o que ele fez aqui? Ele jogou o 6 aqui para baixo. Esse 6 era da onde? O 6 era do num 2, tá bom? Então, esse foi o primeiro loop. Pegou o 6 e colocou aqui, tá? E aí, vamos para o segundo loop agora. No segundo loop, de novo, o n diminuiu 1, tá vendo? O que aconteceu aqui? Ele simplesmente pegou o 5 e jogou para cá. Esse foi o nosso segundo loop, tá? E aí, no terceiro loop, o que ele fez aqui? Aí, a gente tem o 3 e o 2, né? Aí, ele pegou o 3, né? E jogou aqui, tá bom? Lembra o 3 que estava aqui? Ó? Ele vem e joga para cá. Aí ele mantém isso daqui, né, para fazer a nova comparação depois. Tá? E aí, vamos lá. Aí no quarto loop... Opa, desculpa. Vamos só ver aqui. No quarto loop, só apagar aqui. Ele pega o 2 e joga aqui. Tá? Aí, o que a gente aconteceu aqui? Ó? É uma situação ou outra, né? A gente viu que ele não precisou entrar no 1 e no 2, e ele já saiu. Já saiu por quê? Porque se uma dessas duas condições aqui forem atingidas, ou seja, se o n for maior do que 0, ou o m for maior do que 0, né? E, né? Então, se uma condição dessa for falsa, ele já vai sair do loop, tá bom? Então, quando n for igual a 0, ele já atingiu aqui, e ele vai sair do loop, tá bom? Então, ele sai do loop, e o que acontece? Aqui, como ele já está organizado, o no 1 já está pronto, né? Agora, vamos fazer uma situação onde a gente tem aqui o 2 e aqui o 1. O que vai acontecer, né?
o num 1 ele vai atingir o final, ele vai atingir o valor 0, só que o num 2 ele não vai atingir o valor 0. E a gente vai entender exatamente por que, que a gente teve que criar essa segunda função aqui agora, tá bom? Então vamos executar aqui. E aí vamos ver. O início exatamente igual, o problema vai ser aqui no final, ó. Aqui, ó, ele saiu do loop, tá bom? No quinto loop ele saiu, tá bom? Só que o que a gente tinha? O m atingiu o valor 0, o n ele ainda estava no valor 1, tá? E ele saiu do loop. Aí quando a gente entrou aqui, ó, o que, que eu pedi para imprimir? Ó? Imprime o valor do n, ó, o n está no valor 1 ainda, ele não atingiu o valor 0. E, cadê? Print no 1. O no 1 ele está desse jeito aqui, né? Que é exatamente dessa forma aqui. Então o que, que a gente tem que fazer ainda, né? Nesse primeiro elemento aqui, ó, a gente tem que fazer o quê? Ó? O no 1 last, tá bom? Qual que é o valor do last? Deixa eu só ver aqui, eu não imprimi o last, né? Vamos só imprimir o last aqui, ó. Print o quê? Last, para que fique bem claro aqui qual que é o valor de cada coisa, tá bom? Vamos rodar novamente. Beleza, ó. O last aqui, ele tá valendo 0, tá bom? Que a gente foi fazendo lá até o último, né? O last é 0. Então, ó, o no 1, 0, ou seja, o no 1 last, né? Ele vai ser o quê? Ele vai receber o num 2 menos 1, que é o quê? Que é o num 2, 0, que é um valor de 1, tá bom? E aí a gente vai fazer aqui, caso tivesse mais elementos, vamos fazer agora essa última situação aqui, que ele talvez tivesse que percorrer mais, né? Vamos colocar aqui, ó, 3, 4, 5, tá bom? E aqui a gente vai colocar 1 e 2, tá bom? E aí agora a gente vai ter uma situação um pouco diferente. Peraí, não. Aqui faltou colocar 3, né? Beleza. Aí a gente vai ver que no último elemento ali, ele vai ter que percorrer lá, tá vendo? Aqui, ó, ele teve que percorrer, por quê? Porque o n saiu daqui com o valor de 2. Ainda sobraram 2 elementos aqui para trás, além do 6. Sobrou 1 e o 2, que ele vai ter que entrar aqui. E aí o que, que ele vai fazer? Primeiro passo, a gente vai pegar o last, que é o quê? O 4, e a gente vai substituir pelo 2. E depois a gente vai o quê? Pegar o 1, o 3 aqui e substituir pelo 1. Aí agora sim a gente fechou, tá bom, pessoal? Então, assim, sempre que vocês tiverem dúvidas, eu recomendo, sai tacando print, que aí você vai fazer passo a passo aqui. Se você não entendeu ainda, desenha. Desenha aí. Eu não vou fazer o desenho aqui porque realmente vai tomar bastante tempo, tá bom? Mas assim, se você não conseguiu entender isso daqui, faz o desenho, pessoal. Aí vocês vão conseguir entender bem melhor tudo que a gente está fazendo, tá bom? Então, espero que dessa vez tenha ficado um pouquinho mais claro. Então, pessoal, é isso daí, tá bom? Nas próximas soluções, a gente vai estar trazendo esses problemas aqui, tá bom? Agradeço sempre o seu tempo, a sua atenção e pense bem, vamos utilizar as ferramentas que a gente tem disponíveis a nosso favor, tá bom? Até a próxima.